nessa série Família a Longo Prazo, vocês que estão nos acompanhando, tem visto que nós estamos vendo princípios que a Bíblia nos ensina para que os nossos relacionamentos não se desgastem com o tempo. E hoje, nós vamos ver o tema muito interessante, equilibre as finanças. E por que nós vamos falar hoje um pouco sobre finanças? Porque, não sei se você sabe, mas finanças é um dos grandes motivos de desgaste nas famílias. Eu queria, só para vocês terem uma ideia desse assunto, que você desse uma olhada aqui nessa pesquisa publicada pelo SPC Brasil, algum tempo atrás, que foi muito noticiada. Alguns dados só para vocês terem ideia, olha só. 39% das pessoas entrevistadas falam de finanças só quando estão com problemas nessa área. E 18% não falam nem mesmo quando estão com problemas. Ou seja, finanças é um assunto que a gente não costuma conversar. Mas olha só, 40% das pessoas casadas ou em união estável não contam todas as suas compras para o seu cônjuge. 40%, quase metade, guarda segredos em relação ao outro na área financeira. Nesse momento você vai olhar agora, assim, com aquele olhar torto para quem está do seu lado, é agora, né? Ok, olha, dados do SPC Brasil. 39% não sabem, das pessoas casadas ou em união estável, não sabem exatamente quanto o seu cônjuge ganha por mês. 39%. E além disso, olha só, esse dado é importante, 46% dos casais entrevistados admitem que tem brigas por causa do assunto dinheiro. 46%, praticamente metade. Mas não é só isto. 46% significa pessoas que brigam diretamente sobre o assunto. O que os economistas, educadores financeiros falam é que muitas vezes a questão financeira acaba sendo o pano de fundo de outras discussões sem ser diretamente mencionado. Olha só o que esse educador financeiro, José Vinoli, fala. Na maioria dos casos, o dinheiro vem disfarçado nas discussões. Se falta dinheiro para uma saída, o problema pode ser percebido como falta de romantismo. Se não sobra dinheiro para comprar roupas novas, o problema pode ser entendido como desleixo do parceiro. Se não há dinheiro para levar os filhos ao cinema, o conflito pode ser percebido como falta de carinho e atenção. Então, essa estatística, na verdade, ela ainda é subnotificada. Teria muito mais discussões que, de alguma forma, envolvem a questão financeira. Quer ver mais um dado super interessante? 74% dos casais afirmam que têm planos juntos para os próximos 10 anos. Ótimo, né? 74% podia ter mais. Planos juntos para os próximos 10 anos. Excelente. Mas olha só 40% destes fazem algo para realizar esses planos. Menos da metade está fazendo alguma coisa para que realmente esses sonhos saiam do papel. De acordo com essa pesquisa, o que a gente percebe quando a gente olha para o brasileiro, de forma geral, na questão finanças? Nós conversamos pouco sobre esse assunto. Ele acaba sendo um motivo de desgaste nos casamentos e nós planejamos mal as coisas. Precisamos ou não falar desse assunto? Isso que a gente falou agora, mais de casamento. Mas você já percebeu o quanto finanças, o quanto dinheiro já causou briga entre irmãos? Às vezes, por exemplo, divisão de herança. O quanto, por exemplo, esse assunto causa problemas na relação de pais e filhos. Às vezes filhos achando que os pais deveriam ajudar mais, pais achando que os filhos já estão pedindo demais. E quantas vezes isso acaba causando separação? Se a gente para pensar, o quanto o assunto finanças desgasta relacionamentos. Por isso, se a gente está fazendo uma série onde a gente está justamente vivendo princípios para que os relacionamentos não se desgastem com o tempo, nós precisamos responder a pergunta: como nós podemos administrar bem os nossos recursos para que isso não seja motivo de desgaste na nossa família? E eu vou compartilhar hoje com vocês um texto que está na Bíblia, que me ajudou demais com esse assunto, especialmente quando eu li ele junto com um professor meu, que me ajudou a captar algumas coisas desse texto que eu nunca tinha percebido. E eu queria ler esse texto junto com vocês. Ele se encontra na Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo
4. Só para você ter uma ideia, é uma história que acontece séculos antes de Jesus. Acompanhe aqui na projeção. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. Só para você entender, naquela época, uma pessoa que tinha dívidas, ela tinha que pagar. Ponto final. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então vende os teus bens. Nem que você venda tudo que você tem, inclusive a casa que você mora, mas você vai pagar essa dívida. Duras as leis, né? E se a pessoa vendesse tudo e ainda assim não conseguisse cobrir a dívida, ela tinha que, ou ela ou alguém da sua família, trabalhar como escravo para pagar a sua dívida, então, com trabalho. Você já imaginou? E é isso que está acontecendo aqui. Uma pessoa que servia a Deus faleceu e a sua família agora está em maus lençóis, com seríssimas dívidas financeiras, que inclusive ameaçam a liberdade da família. E aí, o que esse profeta chamado Eliseu diz? O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E aqui eu queria tirar o primeiro princípio, que eu acredito que é uma grande lição para as nossas vidas. Eliseu poderia tranquilamente ter dito, você está com um problema financeiro? Ok, deixa que eu resolvo. E aí ele vai lá, chama os seus contatos, ele tinha muito contato com pessoas importantes, com reis, e ele vai lá, junta os pauzinhos, ou faz uma vaquinha ali com os colegas do profeta, que era falecido esposo dela, e chegasse com dinheiro e diz, pronto, está aqui, está resolvido o problema. Mas ele não faz, ele não resolve o problema por ela. Ele não dá uma resposta pronta para ela, isso é muito importante. Até mesmo porque ele sabe que possivelmente se ele fizesse, daqui a 3 meses talvez estaria ela novamente lá dizendo, olha, pois é, aquele dinheiro acabou, agora eu preciso de mais. Primeira coisa que ele faz, ele envolve ela. O que eu posso fazer por você? Me diz o que tem na sua casa. E aqui tem uma coisa interessante. A primeira coisa que ele convida essa mulher a olhar é para aquilo que ela já tinha. Me diga o que você já tem em casa. Pessoal, pensa aqui comigo. Quando nós, às vezes, passamos por um problema financeiro, uma das coisas que nós mais pensamos é, preciso ganhar mais. Não está dando, preciso ganhar mais. E aí a gente rapidamente começa a pensar aí num bico ou numa hora extra. E claro que se a gente ganha mais, isso resolve o problema, mas acaba também trazendo outros. Aí a vida fica corrida, aí a gente começa a se sentir culpado porque a gente gostaria de estar mais em casa com o nosso cônjuge, especialmente com os nossos filhos, estar mais em família. Quando a gente trabalha demais, a gente tem problemas de saúde, físico, emocionais. Então resolve o problema de um lado, mas também piora de outro. E aqui ele não fala nada de ganhar mais, ele fala, primeira coisa, pense se não dá para administrar melhor o que você já tem. Sabe o que eu acho interessante disso? Porque se hoje a gente tem um problema financeiro, e a gente procura aí de repente um orientador nessa área, uma das primeiras coisas que essa pessoa vai dizer é, deixa eu ver teus gastos. Deixa eu ver como é que tu está administrando teus recursos. Vamos ver o que de repente dá para melhorar aqui. Vamos ver o que de repente dá para cortar, o que dá para adequar, o que dá para mudar. Ou seja, mesmo hoje, um especialista da nossa época, ele já parte do que a gente já tem. Então, antes da gente pensar em ganhar mais, primeiro a gente pode pensar em administrar melhor o que a gente tem. E sabe uma das coisas que muitas vezes nós não vemos pessoas fazendo? Planejamento financeiro. Sabe, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para equilibrar as nossas finanças, para que elas não sejam motivo de desgaste, é a gente sentar junto e planejar. E planejar não é chegar no final e ver se deu certo ou não. Isso não é planejar. Planejar é tu ver antes. Ok? É sentar e ver, poxa vida, nós precisamos gastar até no máximo tanto para que sobre alguma coisa. Então significa que a nossa fatura de cartão pode chegar a tanto, por semana nós podemos fazer tanto, e a gente vai acompanhando, e no final a gente vê se a gente conseguiu, se não, o que a gente pode adequar, e se a gente consegue, a gente celebra. Então, em primeiro lugar, pense em administrar melhor o que já se tem. Mas a história continua, e ainda existem coisas muito interessantes aqui. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta.
Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Primeira coisa que a gente poderia tirar daqui é algo muito importante. Eliseu dá uma ordem para ela. Peça emprestada vasilhas na vizinhança, leve para sua casa. Reúna os seus filhos junto e feche a porta. Essa mulher tinha todos os motivos do mundo para tentar não envolver os seus filhos. Afinal de contas, a liberdade deles estava ameaçada. Ela poderia dizer assim, não, eu não quero falar nada para eles, afinal de contas, isso provavelmente vai deixar eles muito preocupados, muito angustiados, vai que não dá certo, eu não quero também dar toda essa preocupação para eles, mas não, Eliseu diz, envolve teus filhos junto, chama eles junto para essa situação. Sabe o que a gente mais vê? Nós vemos famílias gerenciando os seus recursos separadamente. Uma das coisas que a gente vê bastante, por exemplo, são casais que decidem ter as finanças separadas. Certo? Pessoal, pensa um pouco nisso. A ideia do casamento é que nós compartilhemos a vida, não é? E você para pensar. A nossa cultura, às vezes, ela é tão estranha que a gente decide, como casais, muitas vezes, dividir, olha só, a mesma casa, a mesma cama, nós dividimos os mesmos filhos, educamos eles juntos, dividimos até mesmo os nossos corpos na nossa intimidade maior, mas dinheiro não, dinheiro é cada um para si. Que ideia! Qualquer antropólogo, sociólogo, teólogo, qualquer pessoa que estuda o comportamento humano vai dizer, isso só pode ser fruto de uma sociedade materialista e individualista, não tem outra explicação. A gente divide tudo, até mesmo a nossa intimidade mais íntima, mas dinheiro não. Dinheiro cada um para si. A ideia bíblica é que a gente divida a vida inteira no casamento, inclusive, claro, as finanças. E eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês, uma das coisas que eu mais fiz nesses anos aí, de acompanhando pessoas como pastor, como missionário, foi ler livros sobre casamento. Até porque eu tenho interesse pessoal nesse assunto. Mas era também grande parte das demandas de aconselhamento. Nem todo livro que fala sobre casamento fala desse assunto finanças. Mas eu posso dizer para vocês que todos os livros que eu li sobre esse assunto, quando fala de finanças, fala em ter as finanças em conjunto. Sabe o que acontece? O que eu percebo, o que os autores escrevem? Quando nós casamos, nós normalmente temos diferentes jeitos de administrar os recursos, certo? Normalmente tem um que é um pouco mais gastão, outro que é mais econômico, o que é bastante normal, porque afinal de contas, nós fomos criados em lares diferentes, em contextos diferentes, então é normal que isso muitas vezes seja diferente. E aí, muitos casais acabam optando por evitar aquele desconforto inicial de sentar junto e resolver muito bem, como é que vai ser agora o nosso jeito? Porque às vezes é desconfortável, isso muda um pouco o nosso jeito de ser, muda um pouco o nosso jeito de fazer as coisas, a gente tem que abrir mão um pouco do nosso jeito para achar um jeito comum, então muitos casais preferem evitar isso. Os casais que não evitam, que sentam junto e acham um jeito em conjunto, depois que eles acham um caminho, ambos cresceram, ambos amadureceram, melhoraram. Facilmente, aquele que é mais gastão, entendeu que ele precisa guardar alguma coisa para ter algo maior ali na frente. Aquele que é mais econômico, sabe que ele precisa abrir agora um pouco a mão para também aproveitar um pouco. Então, perceba, nesse processo, ambos crescem. Não só isso. Os conflitos agora diminuem, porque afinal de contas, a gente tem um jeito único. Então, esse assunto finanças, ele começa a gerar muito menos desgastes. Vou dizer para vocês, Suzana e eu fizemos esse exercício, a gente administra os nossos recursos juntos e no começo não foi tão confortável, mas hoje a gente tem uma confiança tão grande um no outro, eu sei que na situação que ela está, ela não gastaria de uma forma diferente da minha, nós encontramos um jeito nosso. Agora, aqueles casais que resolvem evitar esse desconforto inicial, eles têm mais problemas para frente. Eu já vi muitos casais brigando, muitos mesmo, por acharem que estão sendo injustiçados, que estão pagando mais do que deveriam, que o outro deveria pagar mais, está mais presente, o outro, afinal de contas, o outro ganha mais. Eu já vi pessoas que realmente não sabem quanto seu marido ou sua esposa ganham, e problemas maiores virão. Sem falar
que eles perdem uma grande chance de crescimento e amadurecimento. Então eu queria que vocês pelo menos pensassem nessa ideia, mas não vamos só falar disso. Agora, uma outra coisa muito comum é aquele negócio assim de a gente está passando por um problema, mas eu não vou falar nada para minha esposa para não deixar ela preocupada. Não vou falar nada para o meu marido para não deixar ele preocupado. Pessoal, essa ideia também não é boa. Porque eu sei, é nobre a gente não querer preocupar o outro, mas o casamento está aí para a gente dividir. E o outro normalmente sabe que tem alguma coisa errada, ele só não sabe direito o que é. Segredos são muito prejudiciais para qualquer relacionamento a dois. Não guarde segredos. Então, o que a gente vê de pessoas que acabam fazendo isso, não, eu não vou falar nada para não preocupar, é que elas acabam solitárias, sobrecarregadas e mais cedo ou mais tarde, vem à tona. E até um pouco da confiança acaba sendo ruída, porque a confiança é alicerçada em verdade. E a gente sabe quanto confiança é importante. Mas não vamos falar só de casamento. Sabe outra coisa? Agora vamos falar um pouquinho dos filhos. Outra coisa que a gente faz, a gente sabe que, querendo ou não, o nosso mundo, ele gira bastante em torno do assunto dinheiro, certo? E que por mais que a gente não gostasse, mas assim, muitas das coisas que a gente faz acaba gerando esse assunto. E um dia, nossos filhos, que hoje estão ali bonitinhos junto com a gente, fofinhos, um dia eles vão estar nesse mundo e vão ter que se virar com isso. Uma das minhas impressões gerais, talvez não seja o caso de cada um aqui, mas pense nisso, é que nós preparamos muito mal os nossos filhos para isso. Nós conversamos pouco e nós preparamos eles pouco para isso. Quando chega a vez deles, eles não estão preparados. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Alguns meses atrás, a gente estava apertado financeiramente lá em casa. E aí, tivemos aquela conversa, planejamento, refizemos algumas contas, cortamos algumas coisas, né? A Susan e eu conversamos. No final, chegamos numa direção, ok, vamos fazer isso, vamos. E aí nós chamamos as crianças. Hoje eles têm 8 e 6, eu acho que na época tinham 7 e 5 anos, né? E a gente comentou com eles, olha, a gente mais ou menos ganha tanto. E mês passado a gente ganhou tanto, a gente gastou tanto. Vocês sabem o que isso significa? Que a gente gastou mais do que ganhou, isso não dá. A gente tirou dinheiro da poupança, se continuar assim, não vai ter mais economia daqui a pouco. E aí a gente não vai conseguir fazer as coisas legais que a gente quer. Então a gente precisa gastar menos, porque papai e mamãe não conseguem ganhar mais. E aí a gente perguntou para eles, o que vocês podem fazer para ajudar a nossa casa a gastar menos? E aí a gente foi ajudando eles, né? E aí eles começaram a falar, a gente pode não brincar no banho, porque daí a gente economiza um pouco. É isso mesmo, não brinca no banho, já economiza um pouco da água e do gás, ok. A gente pode apagar as luzes quando a gente sai do ambiente, ótimo. E a gente foi conversando juntos, a gente pode comprar menos coisas que não sejam muito importantes no mercado, e ok. E eles foram extremamente compreensivos, ficaram cuidando das luzes, e foi muito legal. Por que a gente envolveu eles na conversa? Honestamente, eles não estão aqui, ainda bem. Aquilo que eles economizaram não fez um grande impacto nas finanças. Claro que tudo ajuda. Mas a intenção disso não foi econômica, foi pedagógica. Eu quero que quando eles se tornem adultos, quando eles estiverem nessa fase, eles entendam que gastar mais do que se ganha é problema. Tem que fazer alguma coisa logo, antes que seja um problema maior. Eu quero que eles entendam que quando a gente passa por problemas financeiros, a gente pode aprender a gastar menos e tem coisas que a gente pode cortar. Eu quero que quando eles passem pela mesma coisa que a gente estava passando, eles saibam o que fazer. Então, para a gente resumir aqui a história, o princípio diz: administre os recursos em conjunto com a família. Se a gente não faz isso, tudo o que a gente consegue é sobrecarga, solidão e imaturidade. Administre junto. Conforme eles vão crescendo, envolva ainda mais. Para que quando chegar a hora deles, eles estejam preparados. Tá bom, pessoal? E algo que é lindo de você pensar nesse negócio, especialmente de envolver os filhos. Esse pastor e professor que eu comentei antes, se chama Ricardo Agreste, ele comentou justamente, olha só o seguinte: quando não existe consciência do problema, não existe percepção do milagre. Uma das coisas que a gente experimenta na nossa vida é como Deus cuida de nós, inclusive na área financeira. Estou falando agora da minha vida como família. Nós não temos uma fé dinheirista, não entenda mal, não entendemos aquele negócio de a gente oferta tanto, Deus tem que dar em dobro, nem nada do tipo. A nossa fé não é negócio, não tem nada a ver com isso.
Mas nesses anos todos que a gente está junto, a gente tem percebido o quanto Deus também é generoso e como Ele cuida de nós em todas as áreas, inclusive na área financeira. Se os nossos filhos não perceberem às vezes os problemas que a gente passa, eles não vão perceber os milagres e o cuidado de Deus. Se eles perceberem muitas vezes as dificuldades que a gente tem, eles também vão começar a enxergar o quanto esse Deus é bom. Onde não tem percepção do problema, não tem consciência do milagre. Lembrem disso, tá ok? Bom, mas vamos adiante mais um pouco. A história aqui, ela continua. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Pegou os potes, levou seus filhos para dentro de casa. Seus filhos traziam vasilhas e elas as enchiam. Então, só entenda aqui, ela tinha uma botija de azeite, ela começou a encher aquela botija de azeite numa outra vasilha, encheu, não terminou da vasilha, pegou, então, mais um pote, encheu, pegou outro, e foi indo, e aquele azeite se multiplica de uma forma milagrosa, e todos os potes e vasilhas que ela havia pedido e emprestado na vizinhança inteira, e naquela época o pessoal tinha muita vasilha, todas se enchem. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Sabe o que eu acho lindo desse texto? Deus faz tudo que ela não podia fazer. Deus não faz nada que estava ao alcance deles. Percebe isso? Nem Deus, nem o profeta pegam vasilhas emprestado. Nem eles, nem Deus, nem Eliseu fecham a porta, nem eles derramam um azeite, não enchem as vasilhas, nada. Deus não faz nada que não tivesse ao alcance deles. Aliás, vamos dizer assim, Deus só faz aquilo que estava fora do alcance deles. Isso é importante. Sabe por quê? Porque Deus não quer só cuidar da nossa área financeira. Ele quer que a gente cresça nisso. Ele não quer que o nosso mau jeito de lidar com a nossa área financeira, aliás, Ele não quer resolver o problema financeiro e fazer de nós pessoas imaturas e acomodadas. Não. Ele quer cuidar de nós e que nós amadureçamos nesse processo. Por isso, de forma geral, Deus abençoa o nosso esforço. É lindo essa metáfora que acaba sendo criada nesse texto. Sabe o que a gente pode fazer? Ter o máximo de vasilhas possível. O que cada um de nós pode fazer é ter o máximo de vasilhas possível. Sabe, isso é o oposto ao comodismo. A gente precisa fazer o possível para termos bons cursos, para estudarmos, para nos qualificarmos, para não pararmos, para nós continuarmos aprendendo, para nós termos o máximo de vasilhas possível. Deus vai abençoar exatamente isso. Deus vai abençoar o nosso esforço, o nosso empenho. Deus não vai deixar nada pronto. Às vezes a gente pede para Deus assim: olha, Deus, eu queria um trabalho melhor, uma oportunidade melhor. O que você também está fazendo por isso? Quais são as vasilhas que você está tentando ter? Deus abençoa o nosso esforço. Lembre disso. Então, não precisa fazer isso de uma forma, aliás, não faça isso de uma forma que desequilibre a sua vida, não faça isso de uma forma que prejudique seus relacionamentos ou a sua saúde, de forma nenhuma, mas de uma forma equilibrada. Procure ter o máximo de vasilhas possível. Deus vai abençoar o teu esforço. Bom, continuando a história, antes de nós irmos para a interação, quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Administre os seus recursos. Aí a gente tira algo muito importante. O azeite valia dinheiro, e agora ela tinha muito azeite. O que é para ela fazer primeiro? Vocês viram no texto? Primeiro, pague suas dívidas. Primeiro, honre seus compromissos. Se ela saísse de lá e resolvesse: a gente está vivendo na pendura já há um tempo, vamos aproveitar, vamos fazer uma festinha, né? Vamos passar daqui, vamos parar ali no McDonald's e tal.
Ok, iam ter uma noite agradável, mas o problema no outro dia estaria muito maior. E aquela ansiedade, aquela insegurança, aquela falta de tranquilidade estaria ali no coração. Primeiro paga as tuas dívidas, viva em paz e tranquilidade, viva em liberdade. Depois, viva com o que sobrar. Aquilo que sobrou é o que você realmente tem. Viva dentro dessas possibilidades. Pessoal, muitas vezes a gente administra os nossos recursos assim, né? Entradas e despesas ali, certo? Zero mata zero ali. O que pode ser muito complicado, porque hora, menos hora, imprevistos acontecem. E as despesas vão superar. E aí o que a gente faz? A gente acaba indo atrás de um empréstimo, pagando juro, tentando dar um jeito. E isso gera escravidão. Na história era uma escravidão literal. Na nossa vida pode não ser uma escravidão literal, mas é justamente isso. A gente acaba vivendo em função de juros, de uma conta, às vezes acaba fazendo um empréstimo para cobrir outro. A gente acaba se tornando escravo dessa situação. E isso rouba a nossa paz. Isso nos traz enorme ansiedade. Então aqui o princípio bíblico que a gente pode extrair é: administre os seus recursos, priorizando a liberdade. Viva com o que você realmente tem. Sabe, olha só o que Provérbios 22:7 diz: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O ideal seria que a gente tivesse justamente o contrário. Uma reserva, uma entrada um pouquinho maior para que a gente tivesse de alguma forma alguma reserva. Olha só o que esse provérbio 21:20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O tolo gasta tudo. Se a gente tem uma reserva, pessoal, o que a gente pode fazer com isso? É claro que a gente pode usar em eventualidades, nós podemos com isso aproveitar oportunidades. E mesmo a gente pode exercitar generosidade. Afinal de contas, muitas vezes a gente esquece, né? Quando a gente fala o que a gente pode fazer com os recursos, a gente logo pensa: a gente pode gastar ou economizar. Não, a gente também pode repartir, a gente pode usar o que Deus nos deu de alguma forma para impactar as realidades ao nosso redor. Administre os seus recursos, prezando pela liberdade. Qual é o espírito geral do texto bíblico que a gente leu? O cuidado de Deus. Sabe, nessa época antiga, muitas culturas acreditavam que o Deus ou os deuses eram tão elevados, que eles não iam se dar o trabalho de se meter nessas questões tão pequenas, tão corriqueiras da nossa vida. Imagina que Deus ou os deuses teriam tempo para isso, mas o que a Bíblia ensina é que Deus nos ama tanto, que Ele cuida de nós em todas as áreas, inclusive na área financeira, e isso realmente é muito importante e muito precioso. É claro que Ele faz isso não de uma forma que a gente se torne irresponsável, ou que a gente se acomode, porque a gente se tornaria imaturo com isso, mas Ele vai nos estimulando e Ele vai cuidando de nós. Ou seja, a gente não pode se tornar irresponsável, mas a gente também não precisa perder noite de sono por causa disso. A gente não precisa ficar atormentado, pensando: nossa, o que vai ser? Será que vai dar? Como é que vai ser? Não, Deus cuida de nós. Sabe, Jesus, no Novo Testamento, séculos depois do Eliseu, quando ele vem ao mundo, ele vê as pessoas da sua época preocupadas com o dinheiro, sim, já se preocupavam naquela época. Jesus diz para eles: olhem os passarinhos, eles não armazenam nada em celeiros, mas não lhe falta alimento nem um dia. Por quê? Porque Deus cuida deles. E aí Jesus acrescenta: se Deus cuida assim de passarinhos, imagina de vocês. Deus cuida de nós. E se nós hoje, como cristãos, nos perguntássemos assim: Senhor, mas como é que eu posso ter certeza que Tu cuidas de mim? Como é que eu posso ter certeza de que Tu se importas tanto comigo, a ponto de cuidar de todas as áreas da minha vida, inclusive da financeira, inclusive cuidando daquilo que não está ao meu alcance, me conduzindo inclusive nesses momentos às vezes que a gente tem de crise? Como é que eu posso ter certeza que Tu me amas tanto assim? A Bíblia diria: olhe para a cruz,
Um Deus que não poupou nem mesmo o seu único filho por amor a nós. É um Deus que nos ama mais profundamente do que a gente pode imaginar. A cruz é o sinal visível, inconfundível, do profundo e verdadeiro amor de Deus. Já parou para pensar? Deus deu seu único filho, porque era o único jeito de você poder viver com Ele, porque era o único jeito de nós podermos ter a eternidade. Deus não poupou seu único filho por amor a você e a mim. Esse Deus não vai cuidar de nós em todas as situações? Sabe como cristãos vivem? Na área financeira? Nunca deixamos de fazer o nosso melhor. Mas no final do dia, deitamos e dormimos o melhor do sono, sabendo que mesmo enquanto dormimos, Deus Todo-Poderoso e Maravilhoso cuida da gente. Essa paz a gente pode ter. Deus cuida de nós. Se você quer viver dessa forma, você pode avaliar o seguinte: temos administrado as nossas finanças em conjunto, em família? Importante. Avalie o seguinte: posso dizer que temos um bom planejamento financeiro que está de acordo com os princípios de Deus, inclusive de generosidade? Você consegue dizer isso? Avalie o terceiro ponto: tenho conseguido ter leveza e generosidade por confiar que Deus está junto comigo, caminhando ao meu lado? Queria convidar vocês a tomarem algumas decisões. Lembra, uma vida com Deus não é construída só por aquilo que a gente aprende ou ouve, mas por aquilo que a gente decide a partir do que a gente ouve. Decida o seguinte: decida planejar suas finanças da melhor forma possível e em conjunto com a sua família. Decida confiar em Deus. Decida usar sua vida financeira para fazer diferença no mundo, exercendo generosidade.